receber o nosso diácono Euclides José, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Paz, meus irmãos. Assim mesmo em pé, vamos abrir a Bíblia em primeira carta de, ou melhor, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ou seja, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroam, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, podemos sentar. Pai, nós louvamos o teu nome e também te bendizemos. Te agradecemos por nos concederes a graça de estarmos na tua casa na manhã deste dia. Senhor, nesta manhã, no abrir da minha boca, me seja concedido a palavra com confiança, de modo a fazer notório o mistério do teu evangelho. Espírito Santo, tu que no princípio se movias sobre a face das águas, move-se no meio do teu povo, concedendo acima de tudo entendimento, compreensão, na medida em que a tua palavra for transmitida. Pai, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, entre nós e sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, meus irmãos. Então, nós praticamente estamos no início do ano. Ainda estamos no mês de janeiro. E particularmente, eu não estive no domingo passado aqui na igreja. Todavia, assisti à pregação do nosso presbítero Emanuel José. E o mais incrível é que depois de ter ouvido a pregação do Emanuel José enquanto eu estava a trabalhar, depois de alguns minutos o pastor me ligou que eu tinha que pregar. E eu particularmente também já tinha uma pregação para trazer aos irmãos, amém? Infelizmente, não é a pregação que eu vou pregar, porque de facto era uma pregação do início do ano. Mas no decorrer dos dias, o Senhor colocou fortemente esse texto de Ana, um texto que eu não me lembro de algum dia ter pregado. Embora já muitas vezes ouvi muitos homens de Deus a abordarem sobre esse texto. E eu no dia de hoje, apesar de estarmos no princípio do ano, e no princípio do ano, a tendência é a gente estabelecer fundamentos esses que vão nortear o nosso ano, fundamentos esses que vão de certa forma nos ajudar no decorrer do mesmo.
E apesar da palavra ser diferente, não do tipo do princípio, mas de certa forma vai nos preparar e também vai nos ajudar no ano em si. Amém? O tema que eu trago aos irmãos é uma vida de superação. Eu quero falar de problema, quero falar de situações caóticas, quero falar de situações críticas, que como servos de Deus, como filhos de Deus, muitas vezes nós atravessamos. E o texto base que eu em si escolhi é esse texto em que nós acabamos de ler, que é um texto muito familiar, é um texto muito conhecido, é um texto que, quando o pregador pede para abrir, as pessoas já têm a mínima noção do que vai se falar, porque é um texto muito óbvio. Aleluia. É um texto de romance, pelo menos o capítulo 1 expressa um romance, expressa também dificuldades de uma mulher. E no texto em que nós lemos, a Bíblia começa a falar de um certo homem, e que esse homem chama-se Eucana. O nome Eucana do hebraico quer dizer Deus possui ou Deus criou. E esse mesmo Eucana era um levita, era um descendente de Levi. Ele era um coatita, porque segundo a descendência de Levi, de acordo a 1 Crônicas capítulo 6, diz que Levi teve 3 filhos, Merari, Coate e Gerson. E de Coate vem então este homem chamado Eucana, cujo o capítulo em que nós lemos diz que ele é filho de Joroam, e assim vai a sua antecessão. E esse homem, sendo levita, ele habitava na terra de Efraim. É muito normal, é comum, porque os levitas não tinham cidade própria. Eles tinham que se espalhar sobre as 12 tribos para então habitarem, porque Deus não concedeu terra aos levitas. Esse homem, Eucana, não é o único Eucana que aparece na Bíblia. Muito antes dele, na genealogia de Levi, você já encontra outros Eucanas. Porém, esse é o Eucana mais famoso, talvez por ele ter sido o pai de Samuel. Aleluia. No texto em que acabamos de ler, esse homem Eucana, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem servo de Deus. Ele temia a Deus. Ele não só temia a Deus, como ele procurava cumprir os mandamentos de Deus, as leis do Senhor, e ele obedecia aquilo que nós chamamos da santa convocação. O texto diz que de ano em ano ele ia para Siló, que era o lugar aonde se adorava ao Senhor. E de acordo com Êxodos capítulo de número 23, no versículo 14, versículo 17, Deuteronômios capítulo 16, versículo 16, fala a respeito da lei da santa convocação, em que todos os homens de 3 vezes ao ano tinham que se apresentar a Deus, e que eles tinham que apresentar os sacrifícios a Deus, aquilo que eles trabalharam no decorrer daquele período. Eles apresentavam o sacrifício, uma parte sacrificavam e uma parte eles comiam. E esse homem, de acordo com o texto em que lemos, ele cumpria anualmente este princípio da lei da santa convocação. Esse homem tinha 2 mulheres. É importante ressaltar esse aspecto, porque eu falei que ele era temente a Deus, provavelmente na mente de alguns, mas o homem temente a Deus tem 2 mulheres, como é que isso fica?
é importante ressaltar que havia de certa forma uma tolerância no Antigo Testamento relativamente a essa questão de um homem ter uma ou duas mulheres. Isso você vê, não é uma lei estipulada por Deus, porém Deus tolerou. Nós vemos isso, primeiramente, na vida de Abraão, ou até mesmo antes de Abraão, teve o primeiro polígamo chamado Lameque, que tinha duas mulheres, e isso vai sucedendo-se. Ou seja, Deus estabeleceu a monogamia e os homens, por sua vez, criaram a poligamia, saindo daquilo que é o princípio do Senhor. E Deus tolerava isso no Antigo Testamento, de acordo com alguns textos, como por exemplo Deuteronômios, capítulo 25, versículo 25, que era a lei do leviarato. O leviarato. Mas pronto, a lei, vamos dar um outro nome, era a lei da sucessão. Se eu tenho uma mulher e eu morro sem ter dado filho a essa mulher, o meu irmão menor tem que casar com a minha esposa para que ela dê um filho, e o primeiro filho tinha que se chamar o meu nome para garantir a minha descendência. Pode se dar o caso que essa pessoa já tinha mulher, ficava com duas mulheres e sucessivamente assim. Porém, quando nós lemos para Mateus capítulo de número 19, vemos que Jesus está a falar que no princípio não foi assim. Deus criou um homem e uma mulher. Aleluia. Então, abrindo essa exceção para mostrar esse aspecto, todavia ele era um homem temente a Deus. Amém? Um outro aspecto a respeito de Eucana, que não é o nosso foco, ele era um homem que amava muito a sua mulher. No versículo 5 diz que, porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. E quando você olha para o texto, diz que um homem tinha duas mulheres, a primeira Ana e a segunda Penina. É importante olhar para a ordem do texto, porque a ordem do texto diz-nos alguma coisa. A primeira representa de fato a primeira mulher e a segunda mulher. Então esse homem amava a Ana. Mesmo Ana não dando filho para ele, todavia ele a amava. Aleluia. Era um homem que de fato amava a Ana. A segunda personagem na narrativa em que nós acabamos de ler fala a respeito de Penina. Penina é apresentada no texto como uma competidora de lar, uma mulher muito chata, pois expressava que era uma pessoa carente de amor, porque ela procurava sempre competir o lar. Ela via a forma como Eucana tratava a Ana. Apesar dela dar os filhos, era suposto ser mais amada, porque ela dava filhos para Eucana. Todavia, Eucana amava mais a Ana, sua primeira mulher. Amém? E por conta disso, Penina fazia birras, irritava a Ana. Todas as vezes que Eucana mandava a família se preparar para ir à Santa Convocação, nesse período da Santa Convocação, diz o texto, diz aqui, o versículo de número 5, diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7, prestem atenção por favor. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela, Ana nesse caso, subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então todas as vezes que tinha esse aspecto da Santa Convocação, quando elas se encontravam, ela irritava fortemente Ana, porque o ventre de Ana estava fechado. Aleluia. Então, podemos ver que claramente essa mulher não era uma mulher temente a Deus. Até porque na casa do Senhor, no templo do Senhor, é o momento em que ela aproveitava para irritar a Ana. Aleluia. A nossa terceira personagem, que será o foco da mensagem,
é a Ana. Ana era uma mulher muito amada de seu marido, Eucana. Ana praticamente era uma mulher que não tinha nada em falta, porque o amor do seu marido a envolvia. Todavia, ela achava que por não conceder filho ao seu esposo Eucana, não demonstrava o seu verdadeiro amor. Ana, ela se preocupava tanto em tentar mostrar que amava Eucana, dando-lhe filho. Aleluia. Porém, Ana, ela tinha um bom marido. Esse marido lhe amava tanto, de tal maneira que na Santa Convocação, quando eles faziam o repartimento do sacrifício, a melhor parte, a parte mais excelente, Eucana dava para Ana. Aleluia. Então essa mulher era amada. Essa mulher provavelmente tinha todas as condições favoráveis na sua casa. Era uma mulher que não passava fome, apesar de não dar filho. Era uma mulher que tinha todas as necessidades supridas. E o texto ainda diz que seu marido procurava suprir a sua necessidade, mas Ana tinha de ser de Deus suprida, concedendo a graça de gerar um filho. Ana, apesar de ser excessivamente aborrecida por sua rival, ela não parava de buscar ao Senhor. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, o versículo de número 7 diz o seguinte: e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Aleluia. O que acontece? No aspecto da Santa Convocação, depois de apresentarem o sacrifício, de adorarem o Senhor, eles tinham que comer. Mas como Ana era fortemente agredida pela sua competidora, Ana simplesmente chorava e ela não comia. Então, o facto dela chorar e não comer me dá a entender que Ana não buscava o Senhor, ela simplesmente chorava. Ela procurava um refúgio, ela chorava continuamente. E é bem provável que Eucana não presenciava esse aspecto da birra de Penina. Penina procurava fazer isso no momento em que estão ela com os seus filhos e Ana está por aí, ela irritava. E Eucana não via aquilo. E isso, meus irmãos, de acordo à narrativa do texto, foi acontecendo de ano em ano. Porque quando nós lemos as histórias da Bíblia, muitas vezes nós pensamos que estamos a falar de um ano, estamos a falar de um dia, mas o texto diz que ele fazia isso de ano em ano. Aleluia. Então nesse período, certo dia, Eucana, seu marido, olhou para Ana e viu Ana chorar. Ana não comia. Disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Eucana era um bom homem. Aleluia. Ele procurava suprir aquele espaço que um filho supre para uma mulher. Amém? Ele fazia de tudo para tentar preencher o espaço que um filho supre numa mulher. Todavia, não era satisfatório para Ana. Ana queria gerar um filho. Aleluia. E depois de Eucana ter conversado com Ana, o texto diz: Ana então levantou-se. Depois de uma conversa, Ana levantou-se. Ana tomou uma atitude. Depois comeram e beberam. E Ana, de acordo ao versículo 10, começou a chorar e a orar. Aleluia. Diga: a chorar e a orar. Nota que a princípio ela não comia, simplesmente chorava.
quando ela se levanta da situação em que estava a passar, toma uma atitude, uma revolta, ela não só começou a chorar, mas também começou a orar. Aleluia. Ou seja, Deus, Ele não se move com as nossas emoções. Deus se move pela fé. Aleluia. Nós podemos chorar a vida toda, se apresentar como pessoas, como se estivéssemos a dar pena diante de Deus. Deus não é um homem. Ele não se comove com as nossas emoções. Deus, Ele é movido pela fé. Amém? Então Ana tomou essa atitude, parou de simplesmente chorar e começou a chorar orando. E ela não simplesmente começou a orar. O versículo de número 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto ao Senhor. No versículo 12 diz que ela perseverou orando ao Senhor. Aleluia. O que eu entendo aqui, meus irmãos? Ana estava vivendo uma situação muito difícil. Ana queria tanto alguma coisa. Ela queria tanto um filho. Talvez não é um filho que você quer, é uma outra coisa. Aleluia. Ela queria tanto algo. O texto diz que ela fez um voto a Deus depois de começar a orar. O que eu entendo aqui, meus irmãos? É que essa ideia de Ana fazer um voto a Deus, eu não percebo que seja uma ideia humana. Eu percebo que seja uma ideia divina instalada em Ana por conta da comunhão que Ana passou a ter com Deus. Porque quando nós temos um desejo de fazer alguma coisa que é agradável a Deus, esse desejo não é nosso. Esse desejo vem do Senhor, que influencia os nossos desejos. Quando nós aceitamos a vontade do Senhor, nós assim começamos a desejar a vontade do Senhor, e aquela vontade passa a ser como nossa vontade. No final de tudo é mesmo vontade do Senhor. Não sei se os irmãos perceberam. Ou seja, a comunhão de Ana com Deus através da oração levou a Ana a ter pensamentos divinos, a pensar em fazer um voto. E a oração de Ana, meus irmãos, era que Deus lhe desse um homem. Porque se fosse uma mulher não poderia herdar nada. Tinha que ser um homem, um varão, para servir ao Senhor. E eu digo que essa era a vontade de Deus. Por quê? Porque estávamos num momento de transição em que Israel estava transitando do período dos juízes para o período da realeza. Havia escassez em Israel. No capítulo 3 diz que a palavra de Deus era rara. As visões haviam terminado. Era um período caótico. Era um período de crise. E Deus de facto queria um homem. Mas Ana tinha que buscar a Deus, para que de Ana Deus recebesse esse homem que queria. Aleluia. Eu não sei se os irmãos estão a entender. Tinha que ser pentecostal. Amém. Então, Ana, ela mantinha a sua comunhão com Deus. Quando Ana levantou-se, tomou essa atitude de não somente chorar, ou talvez lamentar, mas começar a orar, começar a buscar ao Senhor, Ana, ela continuamente foi derramando a sua alma diante do Senhor. De acordo com o versículo 15, diz que Ana, ela estava a orar em seu coração e simplesmente mexendo os seus lábios. E isso confundiu o sacerdote Eli. Ele pensou que Ana estava embriagada. Ele era uma mulher muito aturbulada. Era uma mulher que carregava muitas situações na alma. E ela não conseguia exprimir a sua voz. Ela orava, buscava o Senhor.
Ele disse: essa mulher está bêbada. Ela respondeu aqui no versículo 15, diz: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Aleluia. Ela disse: olha, eu não sou uma ímpia, traduzindo na nossa linguagem, ela disse: eu não sou filha de Belial. Eli disse o seguinte: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. O seu semblante já não era triste. Meus irmãos, ao ler essas passagens, é como se estivéssemos a falar de um dia. Nós estamos a falar de um período de situações críticas da vida. E todos nós aqui não estamos isentos de viver situações críticas da vida. Talvez por conta do passar dos anos instalou-se a monogamia, sobretudo no aspecto cristão. Já não temos esse problema, se calhar, de discutir com o rival, mas nós temos outras situações do dia a dia. Temos outras situações críticas da vida. E que muitos de nós começamos a ter a atitude que Ana tinha inicialmente. Ela simplesmente chorava. E nós talvez resmungamos, lamentamos e não buscamos ao Senhor por conta da situação que estamos a passar. Aleluia. E nós não somos a exceção. Eu vou falar de muitos outros homens de Deus que viveram outras situações caóticas da vida. E nós não somos a exceção, porque nós, penso eu, que nós somos muito mimosos. Ou seja, nenhum homem por si só está preparado para viver problemas, situações críticas. Mas nós temos que estar preparados nesse ano por situações que poderão vir. O apóstolo Paulo falou a respeito do dia mau. Amém? Paulo fala do dia mau. É importante que você perceba que o dia mau pode não ser literalmente um dia mau. Pode ser um período de crise, um período de escassez, um período de problema, um período de situações extraordinárias. Que você, mas como é? Eu sou homem de Deus, sou filho de Deus, como assim? Aleluia. Paulo fala a respeito do dia mau. Amém? Isso não só aconteceu com Ana. Quando você olha para a história de Isaac, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 25, versículo 25, que Isaac orou insistentemente por sua mulher, porque era estéril. Sabes quanto tempo Isaac orou? Isaac orou durante 20 anos para que a sua mulher pudesse conceber. Aleluia. E às vezes nós oramos um mês, oramos 2 meses, oramos talvez 1 ano, oramos talvez 3 anos, e nós ficamos já a lamentar, paramos já de orar, porque achamos que já oramos muito. Aleluia. Eu percebo que a situação de Ana era o projeto de Deus. Deus queria um homem para trazer restauração, de tal maneira que Samuel, já disse que o seu pai era da tribo de Levi, logo Samuel era levita, apesar de ter nascido em Efraim. Samuel, ele foi um juiz de Israel, e ele não apenas foi juiz, como também foi sacerdote, e não apenas sacerdote, como também foi profeta. Aleluia. Porque ele estava num período de transição. Deus queria trazer um novo tempo. Deus queria trazer um restauro para o povo de Israel. Então tínhamos que ter uma Ana que passa por situações críticas. Afinal de contas, a mão de Deus está por detrás de tudo. Aleluia. Meus irmãos,
há situações que nós vivemos e nós passamos a repreender o diabo torto à direita. Às vezes é a mão de Deus que está por detrás de tudo. Mas como nós olhamos tudo para o diabo, lançamos todas as bombas para o diabo e não procuramos perceber qual seja a vontade do Senhor, você vai perceber que essa situação de Ana era a vontade de Deus. Até porque o texto diz que o Senhor é quem havia cerrado o seu ventre. E Penina lhe instigava por conta disso. No capítulo de número 2, eu gostava de ler o capítulo 2, os primeiros versículos. Depois de Ana ter feito a oração, ter um posicionamento diferente, começar a viver, apesar dos problemas, ela já havia orado, não estava ainda concebida, estava a viver, mas ela já era uma mulher alegre. As acusações de Penina já não lhe faziam tanta confusão, porque ela já tinha uma outra cosmovisão, já tinha uma outra visão da vida. Aleluia. No capítulo 2, quando Deus responde a sua oração, ela começa a dizer a seguinte: então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, e o meu poder, a minha força, está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e porque eles são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que não tinha muitos filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Aleluia. Ana louvou ao Senhor, Ana engrandeceu ao Senhor. Isso depois de Deus ter respondido a sua oração. Aleluia. Meus irmãos, eu quero apresentar-vos algumas lições que Ana quer passar para nós. E depois vamos continuar com a nossa abordagem. Ainda tem muito tempo. A primeira lição que Ana nos quer ensinar: Ana nos ensina a não nos focarmos no nosso adversário, para não perdermos o foco. Amém? A primeira coisa que eu aprendo com Ana é que ela nos ensina a não nos focarmos no nosso adversário, nas suas artimanhas, naquilo que ele traz para nos acusar. E quando nos focamos no adversário, acabamos perdendo o foco. É o que Ana estava a fazer. Ela ouvia muito as palavras de Penina, e aquilo magoava o seu coração, e ela ficava triste e não comia. Aleluia. Segundo, Ana nos ensina a mantermos uma vida contínua de busca, mesmo quando aquilo que queremos
ainda não alcançamos. Aleluia. Meus irmãos, essa vida cristã é muito longa. Nem tudo que nós vamos querer de facto teremos, salvo se usarmos caminhos ilícitos. Amém? Mas Ana nos ensina a mantermos uma vida de contínua busca a Deus. Ainda que você não alcançou, continua a buscar a Deus. Algumas pessoas tendem a desfalecer muito rápido. Eu conheci uma jovem, ela tinha 24 anos. E eu havia perguntado para ela: como é? Tens orado pela tua área sentimental? Ela me disse: não, eu já não oro pela minha área sentimental. Eu já orei muito. Eu disse: calma aí, tens quantos anos? Tenho 24. Eu disse: você tem 24 anos, já oraste muito. Aleluia. Ou seja, nós enfraquecemos muito rápido. Amém? Enfraquecemos muito rápido. E nós precisamos aprender isso. Precisamos buscar continuamente. Ainda que não vermos, precisamos manter esse foco. E é o que estava a acontecer com Ana. A terceira coisa, Ana nos ensina a mudarmos o nosso semblante quando oramos, pois isso expressa a nossa confiança no Senhor. Versículo 18. Depois de ter orado, depois de ter mudado a sua convicção, o seu ponto de vista, a sua cosmovisão, Ana mudou o seu semblante. Aleluia. Há pessoas que mesmo orando, é como se eles não tivessem a orar. Aleluia. E às vezes, nós até nos esquecemos das orações que fizemos. E eu às vezes digo que as nossas atitudes e as nossas palavras às vezes anulam as nossas orações. Aleluia. Porque as tuas palavras, as tuas atitudes, elas implicam, elas querem dizer aquilo que de fato você acredita. O que você acredita não é aquilo que você vai simplesmente falar na presença do Senhor, mas é aquilo que você fala no teu dia a dia e a forma como você vive. Porque a crença, ela é mensurada pela forma como nós vivemos, não como nós falamos. Aleluia. Então, você precisa mudar a tua linguagem. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Aleluia. A quarta lição, Ana nos ensina a cumprirmos os nossos votos que fizemos ao Senhor no momento da tribulação. Versículo de número 20 a 25. Eu gostaria de ler esse ponto. Versículo 20 diz o seguinte: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua família a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer em teus olhos, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Aleluia. Nós tendemos a fazer promessas a Deus, porque voto é promessa, ok? Fazer um voto é fazer uma promessa. Na dor, na situação crítica, nós fizemos muitas promessas para Deus. Quando Deus opera, nós esquecemos das nossas promessas. Eu já fiz isso. Eu não sei vocês, mas eu já fiz isso.
Aleluia. Nós fizemos tantas promessas para Deus. E quando Deus opera, nos esquecemos das promessas. Mas Ana está nos ensinando o contrário. Precisamos cumprir as nossas promessas. Aleluia. Quando fizemos ao Senhor no momento da crise, da situação caótica, Deus, se fazeres isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E nós esquecemos que Ele tem de facto poder para fazer todas as coisas. Aleluia. A quinta e última lição que Ana nos ensina, ela nos ensina a darmos o nosso testemunho aos servos de Deus que nos ajudaram em meio à nossa tribulação. Aleluia. Versículo de número 20, 26 a 28. Diz o seguinte: E disse ela: Ah, meu Senhor, vive a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Amém? Ela apresenta para Eli e lhe faz lembrar: só aquela mulher. Lembras aquela mulher que você confundiu como bêbada? Eu sou aquela mulher. Aquela oração que eu tinha feito, eis aqui a resposta. Há pessoas, às vezes nós oramos com as pessoas, buscamos ao Senhor com as pessoas. Quando Deus opera, as pessoas esquecem-se de dar testemunho, de tornar essas pessoas participantes. Aleluia. Ana nos ensina ao contrário. Ana deu testemunho a Eucana. Aleluia. Então nós estamos a falar de situações críticas, situações caóticas no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Quando nós olhamos para a vida de José, sabe o que vem na nossa mente? Nós já conhecemos o fim da história de José. Amém? Mas a Bíblia diz que José era um homem da velhice de Jacó. E os seus irmãos lhe odiavam porque o seu pai lhe amava muito. E lhe odiavam ainda mais porque José tinha sonhos que estaria a reinar sobre os seus irmãos. E por conta desse ódio, José estava para ser morto pelos seus irmãos, mas um teve uma ideia brilhante: não vamos lhe matar, vamos só lhe lançar no buraco. Depois outro: não, olha, estava aí um carro, vamos lhe vender. Venderam a José. José foi para uma terra estranha, lá começou a servir como servo. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Amém? É a Bíblia que está dizendo que o Senhor era com ele. Amém? E de facto José era temente a Deus. Sendo servo a servir, achou graça, ficou chefe dos servos. Lhe deram toda a casa para gerir, menos a mulher. E José, no âmbito da sua santidade, do seu temor ao Senhor, evitou deitar-se com a mulher de Potifar. E por conta disso, José foi preso na cadeia. Amém? Foi preso injustamente. Pensa comigo. Você acha que José estava mesmo assim a ver essa história conforme nós vemos? É o Senhor comigo. Aleluia. Esquece isso, meu irmão. Nós estamos a ver a história de cima. Amém? Nós estamos a ver a história de cima. Nós já conhecemos o princípio e conhecemos o fim. Se você conhece o fim da história de José, você conhece o fim da tua história. E se conheces o fim da tua história, por que te frustras? O Emmanuel disse: nós somos como um artista. Vai parecer que morreu, mas depois vão mostrar que ele de facto não morreu. Eu gostei disso. Aleluia. Então nós temos que olhar para isso. Meus irmãos, nós estamos em Cristo Jesus. Nós não vamos nos perder se nós não largarmos Cristo. Apesar das situações críticas, das situações caóticas, se estivermos em Cristo, temos um rumo. Amém.
Nós temos um rumo em Cristo Jesus. Nós conhecemos em Cristo, nós conhecemos o fim. Amém? Em Cristo nós conhecemos o fim, só não conhecemos o processo. Mas o fim nós conhecemos. Aleluia. Então, ao olharmos para a história de José, nos parece uma coisa romântica. Meus irmãos, são as situações que nós estamos a ver no dia a dia. Alguém está a dizer, o Senhor é com Euclides, mas Euclides não está a ver nada. Aleluia. É exatamente isso. As situações críticas, as situações caóticas, Deus está a usar da sua pedagogia para nos instruir. Amém? No final de tudo, José foi parar no palácio. Vocês conhecem a história. Eu quero só ler o fim da história de José. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Eu só vou ler a história, o fim das histórias. Diz o seguinte: José a falar para os seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Aleluia. Esse entendimento José só teve no fim. Aleluia. Deus, quando nós estudamos teologia, nós falamos da revelação de Deus na história. Deus conhece a história. Aleluia. Deus sabia que haveria fome, haveria crise no mundo todo, e no Egito teria pão. Então era necessário com que esse José passasse todas essas situações para ir parar na cidade do pão, e a fim de que posteriormente a isso ele alimentasse a sua família. Se José não estivesse no Egito, toda a sua família poderia perecer. Amém? E nós, no nosso dia a dia, não conseguimos enxergar isso. Mas Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias. Isaías diz que quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluia. O Senhor não nos livra dos problemas, mas nos livra em meio aos problemas. E os problemas não vêm para nos afundar, vêm para nos aperfeiçoar. Até aquilo que os homens pensam que está a fazer mal, José está dizendo lá, vocês intentaram o mal, Deus pegou nesse mal, transformou em bem. Aleluia. Quer dizer, alguém que te odeia no serviço, Deus vai usar aquilo, vai cooperar para transformar para o teu bem. Nós não precisamos nos frustrar, meus irmãos. Só precisamos confiar nesse Deus a quem nós servimos. Quando você olha para a vida de Jó, a Bíblia começa que na terra de Ur, ou de Uz, havia um homem temente a Deus, desviava-se do mal. A Bíblia dá características, qualidades desse homem. E não somente o escritor, o próprio Deus depois dá esse testemunho. Amém? Esse homem levantava-se continuamente de madrugada para oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos. Talvez eles tivessem pecado em seus corações, mas a Bíblia diz que certamente a calamidade veio naquela casa. Amém? Jó era um homem muito rico, tinha mais de 100 empregados, tinha mais de 100 ovelhas, ele tinha muito dinheiro. E Satanás disse para Deus: olha, esse homem só te serve porque tu lhe cercaste de bem. Tira só tudo quanto ele tem, vamos ver se ele não vai blasfemar. Eu disse: tá bom, vamos, força. Satanás não vai além da permissão de Deus. Aleluia. Vou repetir: Satanás não vai além da permissão de Deus. Martinho Lutero dizia que o diabo é como um cachorrinho na coleira de Deus.
Então, meus irmãos, nós olhamos a história de Jó. Jó perde tudo em fração de segundos. Jó começa a lamentar, começa a falar, os seus amigos vêm, ainda começam a procurar pecados em Jó. Jó fala muita coisa em todo o seu livro. No final da sua história, vamos abrir Jó capítulo 40, 42. Jó 42. Esse texto fica bem mais bonito na linguagem atual. Você consegue entender melhor o texto. Eu vou tentar ver aqui. A João Ferreira. Diz assim a palavra do Senhor. Jó respondeu ao Eterno: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar os teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica os meus propósitos, se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho alguma pergunta para você e quero respostas direitas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Meus irmãos, isso é só no fim. Não, isso é importante, porque todos eles resistiram para perceber isso. Quer dizer que você, se resistir, vais também perceber. Aguenta firme.